Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast sobre futebol, o Boleirando. Eu sou Marcelo Lopes e estarei mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel para comentarmos sobre temas do nosso futebol. Fala, Daniel, tudo beleza? Olá, Marcelo, e olá a todos os nossos ouvintes. Que bom estarmos mais uma vez aqui. O tema do nosso podcast de hoje será contratações que não deram certo. Vamos lembrar de alguns jogadores que não corresponderam à expectativa de suas grandes contratações. Será que tem algum jogador do seu time nessa lista? Isso mesmo, Daniel. O tema de hoje promete, então não vamos perder tempo. Solta logo a vinheta, editor! Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Vamos dar início à nossa lista, então. Trouxemos nesse programa de hoje 8 nomes que acabaram não vingando em seus times. Primeiramente, a gente quer deixar claro que muitos outros jogadores também não deram certo e que provavelmente você se lembrará de nomes que não estão nessa lista que nós trouxemos hoje. Mas nós quisemos mesclar um pouquinho de alguns casos famosos com outros não tão comentados. Então vamos lá, vamos dar início. O nosso primeiro nome de hoje que a gente vai comentar é a contratação de Alexandre Pato pelo Corinthians. O Alexandre Pato foi contratado por 40 milhões de reais na época pelo Corinthians, quando ele estava no Milan, em 2013. Pelo Corinthians, ele realizou 62 jogos e marcou 17 gols, com uma média de 0,2 gols. Ele chegou a ser emprestado por 2 anos ao São Paulo, e depois desse empréstimo foi emprestado ao Chelsea por 6 meses, e depois foi vendido ao Vila Real no meio de 2016 por 11 milhões de reais. Ele totalizava o salário dele, custava mensalmente ao Corinthians com 800 mil reais. Então é a primeira contratação que não deu certo que a gente começa hoje, né, Marcelo? Então, falar um pouquinho de Alexandre Pato no Corinthians. Então, vamos falar do Alexandre Pato, o famoso Alexander Duck. Então, falando de nível técnico, como diria nosso amigo Carlos Alberto, inclusive um abraço, Carlos Alberto, se estiver ouvindo a gente. Alexandre Pato, sem dúvidas, é um jogador que saiu muito jovem do Brasil, do Internacional, rumo ao Milan, e teve ótimos números nessa passagem pela Itália, mas também acumulou inúmeras lesões. Acredito que tenha voltado para o Corinthians para poder disputar a Copa do Mundo de 2014, já que em 2010 não teve oportunidade de disputar a mesma Copa do Mundo pela seleção brasileira. É um jogador que não tinha uma cadeira cativa na seleção, era visto como um jogador inconstante para ser frequentemente convocado, embora saísse do Brasil com uma grande expectativa de ser o próximo 9 da seleção, o cara que substituiria o Fenômeno, até porque pelo futebol que jogava era justo a expectativa em que o público e mídia criavam sobre ele. Mas falando sobre ele no Corinthians, o Pato chegou num time do Corinthians que era campeão mundial, tinha acabado de vencer o Chelsea no Mundial de 2012, era um time que já estava entrosado e teve que se reinventar para que o Pato pudesse se encaixar ali, porque um jogador do calibre do Pato, do valor do Pato, não poderia ser banco naquele time do Corinthians. O Pato rapidamente já alcançou a titularidade, marcou gol na estreia e foi conquistando aos poucos a torcida corintiana. O problema do Pato sempre foi com as lesões, mas ele estava no time em que tinha um histórico muito bom de recuperar jogadores lesionados, que é o Corinthians, por conta do seu CT, né? Dr. Joaquim Grava. Todo mundo que acompanha o futebol brasileiro com assiduidade sabe que o Corinthians tem esse potencial para recuperar jogadores que são prospectos a se lesionarem. Então, Alexandre Pato teve um bom início no Corinthians, o início é animador, foi campeão paulista no ano de 2013, inclusive derrotando o Santos do Neymar, que sairia no meio do ano para o Barcelona. O Corinthians iniciou muito bem aquele ano, mas logo depois teve aquela polêmica na Libertadores com a Marília, aquele jogo contra o Boca Juniors que até hoje rende discussão, onde o Pato, se eu não me engano, se não me falha a memória, marcou gol nesse jogo, mas acho que foi invalidado por questões da arbitragem, né, que foi muito polêmica. Mas eu acho que a passagem do Pato pelo Corinthians tem o seu ápice de mídia quando ele é cercado de uma forma negativa por um problema que assolava o clube, que foi a eliminação na Copa do Brasil do ano de 2013, onde ele perdeu um pênalti contra o Grêmio do excelentíssimo goleiro histórico Dida, onde ele tentou dar uma cavadinha, mas de uma forma muito ruim, chutou muito mal, e depois, quando foi dar entrevista, soltou uma declaração muito infeliz, foi extremamente grosseiro com jornalistas, com quem estava ali na zona de imprensa, disse que ele treinou daquela forma, mas eu acho que faltou respeito com a instituição Corinthians, com a torcida do Corinthians. Muitas das vezes o torcedor corintiano relatava que faltava comprometimentos da parte do Alexandre Pato, e isso culminou sua saída para o São Paulo, mas todo mundo acabou saindo ganhando. Ele jogou muito bem no São Paulo, acabou sendo vice-campeão brasileiro no ano seguinte,
O Corinthians trouxe o Jadson, que é um jogador que hoje eu posso dizer que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, multicampeão brasileiro. No ano de 2015 foi um dos melhores, que foi o ano seguinte, né, ao empréstimo do Pato e o do próprio Jadson. Então eu acho que, olhando de uma forma geral, o Corinthians saiu ganhando, mesmo que tenha sido bem prejudicado nessa questão de ter pago um valor muito alto, mas conseguiu sair bem. Então, financeiramente, a gente pode dizer, eu acho que o Pato entra nessa galeria de... Tecnicamente, ele até chegou a render alguma coisa, fez 17 gols, porém, financeiramente, essa contratação foi um desastre, porque o Corinthians pagou, na época, 40 milhões de reais, era eu acho, se eu não estou enganado, foi a segunda maior transação no futebol brasileiro naquela época, de times brasileiros comprando. A primeira era o Corinthians, que também tinha comprado o Tevez alguns anos antes. Então, o Corinthians gastou uma nota, gastou 40 milhões de reais comprando o Pato, que era algo absurdo naquele momento do futebol brasileiro, e com um salário muito alto. Então, o Pato ficou um ano no Corinthians. Era visto como uma grande contratação. Um time que era campeão mundial, que era campeão da Libertadores. Então, acho que foi realmente uma decepção do Corinthians. Esse fato dele na Copa do Brasil, aquele pênalti ridículo que ele bateu, realmente eu acho que aquilo ali ajudou a enterrar de vez ele no Corinthians, porque realmente acho que a expectativa que a torcida criou com a chegada dele, de um jogador promissor, né, que todo mundo viu despontando lá no Internacional, driblando, sendo campeão mundial, foi para o Milan muito jovem, fez seus gols lá no Milan, ele foi bem no Milan, não foi o que a gente esperava, mas ele fez seus gols, fez gol em Champions League, e a torcida do Corinthians esperou um verdadeiro craque, né, um cara que ia ressurgir e ia mostrar seu verdadeiro potencial. Ele ficou um ano no Corinthians com um preço que ele tinha. Ele tinha um salário de 800 mil reais e que o Corinthians continuou pagando durante o tempo que ele teve no São Paulo. Os dois clubes dividiram o salário, então o Corinthians continuava pagando 400 mil reais mensalmente para o Pato. Então, financeiramente, foi um desastre. Tecnicamente, ainda teve um retorno ali, acolá, fez um gol ou outro. Financeiramente, foi um dos maiores desastres da história do Corinthians, que atualmente também está envolvido em vários perrengues financeiros, mas essa contratação do Pato aí realmente não deu certo para o Corinthians no ponto de vista, principalmente econômico. E falando também a gente vai já, né, para o nosso segundo nome na lista, que eu acho que se tem alguém que se ferrou economicamente, foi o time que contratou esse jogador. A segunda contratação que a gente vai abordar hoje no programa é a de Leandro Damião pelo Santos. Leandro Damião foi contratado por 42 milhões de reais junto ao Internacional no final de 2013. Então, naquele final de ano, quando o Pato estava saindo do Corinthians, o Leandro Damião estava indo para o Santos, saindo do Internacional. E essa transferência, na época, ela foi paga com dinheiro emprestado pela Doin Sports, que é um fundo financeiro aí que ajuda clubes. Pelo Santos, ele fez 44 jogos e marcou 11 gols, uma média de 0,25 gols. Ele não deu certo no Santos e foi emprestado para Cruzeiro, Betis, Flamengo e Internacional, quando seu contrato se encerrou no final de 2018. E aí, durante a gestão do presidente Odílio Rodrigues, do Santos, o Santos não pagou nenhum centavo a Doin, que tinha emprestado dinheiro, né, para contratar o Damião. Isso rendeu um processo para o Santos de 74 milhões de reais, fora o processo que o próprio Damião moveu contra o clube, cobrando 4 milhões e meio referente a salários e direitos de imagem atrasados, sendo que o salário dele rondava os 600 mil. Então, a gente falou aqui do Pato, que financeiramente não deu certo, tecnicamente não deu. O Damião acho que também está nessa galeria, né, Marcelo, de jogadores, de contratações que a gente achou que ia o Damião foi campeão da Libertadores com o Inter, começou muito bem lá, a gente achou que o Damião ia pegar a seleção, ia ser um dos maiores centroavantes do Brasil, e no Santos ele não despontou e ainda teve todos esses prejuízos financeiros para o Santos. Então, só um adendo a esse processo do Damião contra o Santos, que é até um adendo bem cômico. Eu não sei se você lembra, Daniel, mas o próprio Leandro Damião se alegou pobre ao juiz do processo para tentar comover e vencer o processo contra o Santos. Isso virou um meme na época, a galera debateu, riu, fez piada, e é muito aquela visão, né, do jogador não negociar diretamente com o clube, negociar com o empresário, e pode acontecer esse tipo de coisa. Mas falando sobre o Leandro Damião especificamente, o jogador Leandro Damião, que surgiu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, vestindo a camisa 9 do Internacional. Ele teve o ano de 2011 que foi excepcional, marcou muitos gols com a camisa do Inter, foi um dos maiores artilheiros do ano no Brasil,
chegou à seleção brasileira, e inclusive protagonizou um lance icônico contra a Argentina, onde ele deu aquela lambreta na linha de fundo e fez um cruzamento, um chute que pegou na trave, e aquilo viralizou, foi parar em todos os países, programas esportivos, e foi um boom ali. O Leandro Damião ficou conhecido, ninguém conhecia o Damião, mas passaram a conhecer o Damião ficou famoso, o Damião estrelou demais. Essa é a minha visão sobre o Leandro Damião. É um jogador que tinha tudo para ter sido maior do que foi. O Damião, ele jogou em grandes equipes, jogou no Internacional, que seguiu conquistando títulos, conquistou sua Recopa ali, no ano de 2011 também, onde tinha constantes convocações, marcou alguns gols pela seleção brasileira, não sei dizer com exatidão, mas marcou gols pela seleção brasileira, chegou a disputar as Olimpíadas pela seleção brasileira, ia disputar a Copa das Confederações, mas se lesionou no ano de 2013, mas aí um pouco mais para frente, né? Um pouco antes de ser contratado pelo Santos. É um jogador que veio para o Santos a peso de ouro, porque o Santos precisava de um jogador para ser sua referência. Tinha acabado de perder o Neymar, que era sua referência técnica. Então o Damião, naquele ano, ainda era um dos pilares do futebol brasileiro. Um jogador que sonhava com a Europa, um jogador que almejava a seleção e estava na seleção naquele momento, não frequentemente, mas ainda era um jogador selecionável, ainda era um jogador que rendia discussões se ele iria ou não para a Copa do Mundo de 2014 para ser reserva do Fred, que naquele momento da contratação pelo Santos já era o centroavante titular da seleção brasileira, mas o seu banco estava em aberto, né? Tinha o Jô naquele momento, ainda tinha o próprio Alexandre Pato, que a gente acabou de citar. Então, ao meu ver, o Leandro Damião é um jogador que é difícil explicar o que pode ter acontecido com ele. Eu acho que as decisões erradas que ele tomou na carreira foi o que prejudicaram o próprio Leandro Damião. Ele poderia ter ido para um clube melhor, um clube da Europa, ou até um clube médio para grande da Europa, para poder ir se consolidando, conquistando seu espaço e depois chegar num clube maior, porque ele tinha potencial para isso. Quem acompanhou o Leandro Damião entre os anos de 2011 e 2013 sabe que ele tinha muito potencial para isso. Ele era um jogador que era um centroavante que dava lambreta. Você não vê o centroavante dar lambreta. O centroavante habilidoso, driblava goleiro, como o Ronaldo Fenômeno fazia, marcava gols de cabeça, marcava gols de bicicleta. Tem um gol icônico dele de bicicleta contra o Flamengo, não sei se você lembra, no ano de 2011, cruzamento do Andrezinho. O Damião era um jogador excelente, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, na minha opinião, por decisões erradas que tomou na carreira, não sei se junto a seu empresário, junto à sua família, não sei como funciona a estrutura do Leandro Damião, até porque é um jogador que veio de baixo, veio da várzea, mas tinha tudo para dar certo e por decisões erradas não conseguiu se firmar no futebol, é uma pena. E a passagem dele pelo Santos, né, foi muito parecida com a do Pato no Corinthians, porque ele ficou 1 ano apenas no Santos e depois foi emendando empréstimo atrás de empréstimo até, no caso do Pato, ele foi vendido ainda para o Vila Real, mas o Santos não viu dinheiro na venda dele e ainda arcou com um prejuízo enorme, né? E aí agora a gente vai para o nosso próximo jogador, a gente não vai ficar preso apenas a contratações que deram errado aqui no Brasil, e a gente vai para a nossa primeira transferência internacional, que foi a ida de Kaká para o Real Madrid. Ele foi contratado por 65 milhões de euros em julho de 2009, junto ao Milan. Havia sido o melhor do mundo em 2007, só que ele não conseguiu repetir esse desempenho no Real. Foram 120 jogos pelo Real e ele marcou 29 gols. Ele acabou não brilhando como brilhou no Milan, né? E ficou muito marcado pelas lesões que ele sofreu no período. Ele ficou até 2013 no time espanhol, quando depois ele retornou para o Milan. Então, o caso do Kaká é um caso muito específico e peculiar. Ele viveu os melhores anos de sua carreira pelo Milan, chegou a ser o melhor jogador do mundo, foi para o Real Madrid já depois de conquistar sua bola de ouro, 2 anos depois. Ele conquistou a bola de ouro em 2007. E o jogador Kaká não tem discussão sobre sua qualidade técnica, sobre as suas habilidades em campo, sobre o quanto ele poderia render e não render o Real Madrid. Até porque essa é a discussão. O Kaká, ele poderia ter sido mais do que ele foi no Real Madrid. O Kaká não foi um jogador ruim no Real Madrid, mas ele foi muito longe de ser aquele Kaká que a gente viu no Milan, aquele Kaká na seleção brasileira, aquele Kaká do início de carreira no São Paulo. Então, gerou expectativa muito grande. Era um jogador que estava ali para jogar com o Cristiano Ronaldo, que tinha acabado de ser melhor do mundo também. Então, gerou sua expectativa muito grande. Um time que também tinha outras estrelas. Tinha Raul, tinha Cacilhas. Então, muita gente imaginava que aquele Real Madrid daria certo. Não foi só o Kaká que deu errado. Assim, não para excluir ou trazer um demérito ao jogador Kaká, mas aquele time não deu certo. Muitos atrelam a culpa a José Mourinho, treinador que chegou da Inter de Milão no ano de 2011 ao Real Madrid, logo depois daquela temporada impecável pela Inter, e há boatos em que ele não se dava muito bem com o Kaká, mas isso a gente não tem como confirmar. O que a gente tem como confirmar é que lesões atrapalharam muito o Kaká no Real Madrid, muito.
Mas mesmo com essas lesões, o Kaká não foi o mesmo da época de Milan, não era o mesmo na seleção brasileira, e acredito que tenha sido uma escolha equivocada. Se o Kaká tivesse sido um jogador que ficasse mais tempo no clube onde ele brilhou anteriormente, que foi o Milan, que inclusive ele voltou na temporada de 2013, 2014 e jogando muita bola, marcando gol, sendo importante no Milan, que já estava em declínio, acho que o Kaká seria um ídolo muito maior para o Milan. Seria um jogador com muito mais nome na Europa do que ele é hoje. Não que ele não tenha nome. O Kaká é um jogador que é o melhor do mundo, é excepcional, muito respeitado na Itália, não tanto na Espanha, mas acho que assim como os casos de Leandro Damião e Alexandre Pato, é mais um caso de decisão errada na carreira. O Kaká jogou muitas das vezes fora de posição no Real Madrid. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu sou um fã de futebol, um fã do Real Madrid, que acompanha o Real Madrid há muito tempo mesmo. Então, eu acompanhei toda a trajetória do Kaká pelo Real Madrid, desde sua chegada até sua saída. Inclusive, eu fui contrário à sua saída, porque ele tinha feito uma ótima Champions Cup no ano de 2013, o ano que ele saiu, mas, enfim, são coisas do futebol. Acredito que o Kaká, se tivesse um condicionamento físico melhor à época, tivesse um preparo, acho que até mental melhor, porque a Copa do Mundo de 2010 foi um período difícil para o Kaká também, onde ele jogou uma Copa praticamente lesionado e acabou tendo que assumir o peso de uma camisa 10 de uma seleção brasileira que não tinha tantas referências técnicas à época. O Kaká, ele era o principal jogador, sim, daquela seleção, juntamente com o Robinho, que veremos mais tarde. Então, acho que por uma junção de fatores, o Kaká não aconteceu no Real Madrid. Ele chegou ao Real Madrid, mas não aconteceu no Real Madrid. E é uma pena, porque Kaká e Real Madrid tinham tudo para dar certo. Um precisava do outro, um combinava com o outro, na questão do marketing e na questão de futebol jogado, porque o Kaká é inegavelmente um craque da bola. Realmente, esses problemas de lesão também. Eu lembro dele, aquele problema que ele tinha no pubis, realmente acabou incapacitando o Kaká de conseguir jogar naquele nível, né? Que fez os brasileiros admirarem, os brasileiros no mundo, né? O admirarem tanto naquele Milan sensacional de 2007, que foi campeão da Champions League. E agora, partindo para o nosso próximo jogador, a gente não pode deixar de falar de um dos maiores rolês aleatórios do bruxo, do Ronaldinho, quando foi para o Fluminense, que seria o último time de sua carreira. O Ronaldinho, olha só, ele foi contratado em 11 de julho de 2015 e ele saiu do Fluminense em 28 de setembro de 2015. Foram apenas 2 meses e uns quebradinhos aí. Ele fez apenas 9 jogos, não fez gols e não deu assistências. No final, o Ronaldinho acabou não sendo um desastre financeiro, porque o sócio-torcedor, a bilheteria e as vendas de camisa acabaram aumentando. Mas o seu desempenho em campo foi horrível. Ele chegou a ser reserva no time, ele chegou a ser vaiado pela torcida. E o salário dele girava em torno de R$ 400 mil, mais algumas cláusulas. Então esse é um exemplo, por exemplo, o Ronaldinho, de uma contratação que ela não foi um desastre financeiro, como o Leandro Damião no Santos e o Pato no Corinthians, mas ela foi um desastre no campo, né? Porque não teve. Então o Ronaldinho acabou encerrando a sua carreira no Fluminense. Depois daquela passagem pelo Fluminense, ele acabou não jogando mais em nenhum lugar. E fica essa marca, né? De apenas 9 jogos, de 2 meses, de uma história muito mal contada que até hoje muita gente não entende o que aconteceu ali naquele Fluminense com o Ronaldinho. Então, outro jogador que também é inegável, a qualidade técnica, o Bruxo é sensacional em todos os sentidos. Me lembro bem que ele saiu do Fluminense, né, muito rápido, e logo depois ele voltou em 2016 para jogar a Florida Cup, porque no contrato dele ele tinha que jogar a Florida Cup pelo Fluminense, então foi mais aleatório ainda, porque ninguém sabia do Ronaldinho, do nada ele apareceu para jogar a Florida Cup pelo Fluminense no ano de 2016. E acho que essa é a parte cômica do podcast. A gente fala sobre os rolês aleatórios do Ronaldinho, porque, na minha opinião, a ida dele para o Querétaro também foi puramente por marketing. E acredito que o clube tenha ganhado muito marketing, porque se você parar para ver, você conhecia o Querétaro? Eu não conheci o Querétaro, passei a conhecer quando o Ronaldinho foi para lá. Então, o Ronaldinho é um jogador que ele se tornou um popstar. E ele chegou no Fluminense como um popstar e não como um jogador de futebol. Não quero dizer que o Ronaldinho não tinha qualidade para jogar no Fluminense ou para ainda ter atuações que encheriam os olhos da torcida e do futebol brasileiro. Teria. Mas ele não estava mais nessa vibe, ele não tinha mais essa vontade de voltar ao futebol para jogar alto nível. Se você parar para ver depois, o Ronaldinho apareceu em inúmeros eventos de futsal, em jogos festivos,
e jogando muita bola, fazendo golaços, fazendo coisas que o Ronaldinho sempre fez desde quando surgiu para o futebol. Então, eu não acho que tenha sido uma decisão errada dessa vez. Foi uma decisão certa por parte do Fluminense, porque ganhou muito com isso financeiramente. Mas é aquilo, né? Para quem é torcedor, para quem gosta do futebol do Ronaldinho, assim como eu, mesmo não sendo torcedor do Fluminense, foi uma decepçãozinha, porque a gente queria ver mais do Ronaldinho, né? A gente não queria ver o Ronaldinho se aposentar. É ruim ver um jogador que a gente gosta de se aposentar. Ainda mais da forma que ele fez, que ele ficou uns anos sem jogar e depois anunciou que ia se aposentar. Mas o Bruxo, ele tem todo o meu respeito e acredito que não só o meu respeito, como de todo o Brasil, menos torcida do Grêmio. Não me decepciono com o Bruxo em nenhum sentido. Acho que esse é um rolê aleatório que valeu a pena para todos nós, porque nos rendeu boas risadas. Boas risadas mesmo. E para mim, que sou torcedor do Fluminense, foi uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque, assim, o início foi uma euforia imensa. O Fluminense estava muito bem no Brasileirão de 2015, e aí, de repente, chega Ronaldinho, que há 2 anos, de 2 anos antes, tinha sido campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. E a gente estava feliz, cara, a gente gostou. Pô, Ronaldinho, craque mundial. Eu fui no dia da estreia dele, que foi contra o Grêmio, olha só, em que ele jogou bem. Ele fez um lançamento que no final resultou em gol. Naquele jogo o Fluminense venceu. Tinha mais de quase 40 mil pessoas no Maracanã. A torcida abraçou ele, só que realmente o Ronaldinho já estava fora de órbita naquele momento. Ele já não estava querendo mais jogar. Infelizmente acabou não dando certo. Mas o legal é que daqui a 20 anos ninguém vai lembrar quantos jogos ele fez. Só vão lembrar que o Ronaldinho, o mágico, ele terminou a carreira no Fluminense. Então, pelo menos como torcedor, eu vou tirar onda disso, de que o Ronaldinho, um dos maiores jogadores da história, terminou aqui. E aí, Pois é. depois eu vou omitir isso, né? Que foram só 9 jogos, 2 meses, que ninguém entendeu nada, né? Mas continuando aqui no Rio de Janeiro, de contratações que não deram certo no Rio de Janeiro, uma também que não deu certo, agora a gente vai ter que lembrar um pouquinho mais lá para trás, foi em 2000, né? Com o Alex, o meio-campo Alex, de tanta história no Fenerbahçe, no Flamengo. Ele foi contratado por empréstimo junto ao Parma em agosto de 2000 e ficou só até o início de 2001. Ele fez apenas 12 jogos e marcou 3 gols. Contando o período de Olimpíadas, né, que ele disputou em 2000 e das férias, ele teve apenas 47 dias de Flamengo. E ele não chegou a receber salário enquanto estava no Flamengo e ainda abriu mão de 100 mil reais para poder sair do clube. Na época, o salário dele girava em torno de 200 mil dólares. Aí, na época, eu não sei em quantos reais, né? Tem que ver a cotação da época. E nessa época, o Flamengo tinha montado um super time que tinha nomes como Petkovic, o próprio Alex, o Vampeta, o Denilson, o Juan, Iranildo, e na época que estava surgindo nomes como Adriano Imperador, Júlio César e a Tirson, e acabou sendo um time que não decolou e que ficou em 15º no Brasileiro daquele ano. E muito se deve por conta de problemas financeiros, como, por exemplo, o Alex, que você receber, e foi naquela época que a gente tem aquela cômica fala do Vampeta, né? Que o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Então, foi uma contratação de um jogador que é craque, né? Que a gente viu no Palmeiras, no Cruzeiro, principalmente no Fenerbahçe, só que não deu certo no Flamengo, né, o Marcelo? Então, do Alex eu posso falar com propriedade. Eu sou um cara que sou muito fã do Alex, ali a biografia dele, assisti inúmeras entrevistas, sou fã do futebol do Alex, da pessoa que é o Alex. É um cara íntegro, foi bem enquanto estava trabalhando na TV. Acredito que vai se tornar um grande treinador, porque é um desejo que ele tem. Achei muito bacana quando eu vi uma entrevista dele falando sobre isso. Mas, enfim, vamos falar do nível técnico de novo. Alô, Carlos Alberto. Então, o Alex é um jogador que tinha exímia qualidade naquela sua canhota. Era um cobrador de faltas, era um driblador, era um chutador de fora da área. Era excepcional. O Alex chega no Flamengo como um dos grandes jogadores do fim dos anos 90, né, do futebol brasileiro, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, jogando muita bola. E no time do Flamengo, cercado de expectativa, como você falou, tinha muito craque. Mas na própria biografia do Alex, ele relata que, como diria o Vampeta, era uma bagunça. Aquele time do Flamengo lá era muito bom no papel, mas não era organizado tanto tecnicamente quanto na forma administrativa. Era muito salário atrasado, rolava muita desorganização por parte da diretoria para com os jogadores. O próprio Alex se sentia muito satisfeito. Ele relatou no livro que ele não tinha vontade, às vezes, de sair de casa, tanto para treinar quanto para se divertir com a família.
Ele disse que chegou a desenvolver uma tristeza profunda nessa época, que ele até pensou que fosse depressão, mas não chegou a ser. Então foi um período muito difícil para o Alex, foi um período extremamente complicado da carreira dele. Acredito que tenha sido o mais conturbado da carreira dele, ou não, porque quando ele ficou de fora da Copa do Mundo de 2002 também foi bem complicado para ele. Mas foi um período muito difícil para o Alex. Por sorte, ele conseguiu dar a volta por cima, sair do Flamengo, onde ele não deu certo, e depois brilhar novamente quando voltou ao Palmeiras e marcou aquele gol icônico contra o São Paulo, onde ele chapelou o Rogério Ceni, mais o zagueiro, e se tivesse mais 3 ali marcando ele, ele ia chapelar os 3 e fazer o gol, porque era muito craque. Infelizmente ficou de fora da Copa do Mundo de 2002, uma das maiores injustiças que eu já vi na história do futebol, mas um ano depois, novamente, deu a volta por cima com o Pô fechou no Cruzeiro, jogando muita bola, e agora até arrisco dizer, arrisco não, eu falo com convicção, poucos jogadores no mundo jogaram o futebol que jogou Alex de Souza em 2003 naquele time do Cruzeiro. Jogou muita bola. Alex era craque demais. Não deu certo no Flamengo por pura bagunça da parte técnica e administrativa do clube à época. Inclusive, um abraço para o senhor Valdemar. Fora Valdemar. Então, Alex realmente foi um cracaço de bola no meio-campo que fez mais de 300, 400 gols na carreira, né? Eu acho que isso não é para qualquer um, mostrou. E lá na Turquia, o cara é idolatrado não só pela torcida do Fenerbahçe, mas ele já contou várias vezes, né? De quando ele saiu do Fenerbahçe, até torcedores do Galatasaray, do Besiktas foram falar com ele por agradecer o que ele fez pelo futebol turco. É um cara diferenciado mesmo e que brilhou ele é um por deus onde lá, passou. ele tem estátua. Brilhou por onde passou, mas no Flamengo acabou no brilhando. Imagina, se fosse no Flamengo de hoje, que está mais organizado, quem sabe o que o Alex não teria jogado, né? Então, realmente, né? Mas falando de Alex, agora vamos continuar no futebol do Rio de Janeiro, mas não num clube do Rio de Janeiro, de um jogador que nasceu aqui no Rio de Janeiro, que veio, né, das categorias de base do Vasco, que foi Felipe Coutinho, e sua transação do Liverpool para o Barcelona. Ele foi contratado por 145 milhões de euros junto ao Liverpool em janeiro de 2018. E até hoje, ela é a segunda transferência mais cara da história do futebol, junto com o Mbappé, quando saiu do Mônaco para o PSG. No Barcelona, ele fez 77 jogos, marcou 22 gols e deu 11 assistências, uma média de 0,44 participações em gols. Hoje ele está emprestado no Bayern, onde ele já fez 32 jogos, com 9 gols e 8 assistências. É um desempenho muito abaixo de quando ele teve seu auge no Liverpool. Pelo Liverpool, no total, ele teve 201 jogos, marcou 54 gols e deu 43 assistências. Além disso, ele era uma das principais peças do time inglês, mas não acabou engrenando no Barcelona como era o esperado, até pelo futebol que ele jogava, né, na época, quando ele saiu do Liverpool para o Barcelona. Ele estava gastando a bola ali com o Mané, com o Firmino, já era aquele espelho daquele time daquele time que ia ser campeão da Champions depois, né, no ano seguinte. Então, Coutinho do Barcelona entra nessa nossa lista de contratações que não deram certo. Então, Felipe Coutinho é outro jogador que eu tenho muita propriedade para falar sobre, até porque eu vi surgindo no meu clube, acompanhei o Coutinho desde quando ele apareceu no futsal e já era tratado como uma joia vascaína. Todo mundo dizia que ele ia brilhar pelo Vasco, brilhar pela seleção brasileira, porque jogava muita bola. É um jogador que surgiu junto com o próprio Neymar na seleção brasileira de base, e eles criaram uma amizade desde aquela época, uma amizade muito bacana que já vem até hoje durando aí, uma parceria dentro e fora de campo que ele tem com o menino Ney. Mas falando sobre o Coutinho, é inegável a qualidade que o Coutinho tem também. É um jogador que pode jogar em múltiplas posições do meio para frente, é versátil, é rápido, é habilidoso, tem um chute excelentíssimo de fora da área, um repertório enorme de drible e de jogadas de efeito. Coutinho é sensacional. Uma pena que a questão dele com o Liverpool é a questão das voltas que o mundo dá. Ele não saiu bem do Liverpool, saiu pela porta dos fundos. Entrou pela porta da frente, saiu pela dos fundos. Ele poderia sair pela porta da frente ao fim da temporada, mas forçou-se a sair ao meio de uma temporada, e sendo que no início dessa mesma temporada ele tentou também uma saída forçada, e não é legal. Tem que ter um acordo entre as partes, você tem que sentar com a diretoria, conversar, explicar seu ponto, por que você quer sair, porque não está errado você sair do clube. Está errado você forçar a saída. Disseram que ele fingiu lesão, aí eu não posso dizer porque é especulação, mas se aconteceu, também reprovo totalmente, apesar de ser muito fã do Coutinho. A volta que eu digo foi que ele foi para o Barcelona, não deu certo no Barcelona,
isso é nítido, arrumou problema com a diretoria, com a torcida, aconteceu uma série de fatores e viu da sua casa o Liverpool conquistar a tão sonhada Champions League, e o Liverpool ele conseguiu um upgrade quando se livrou do Coutinho. Todo mundo imaginava um downgrade quando ele saísse, né? O time caiu de produção, mas o Mané subiu a camisa 10 e começou a comer a bola, jogar demais. Firmino evoluiu muito, o Salah começou a desempenhar um papel em que ele não desempenhava antes, de ser a referência técnica da equipe, jogou um futebol que é um futebol de melhor jogador do mundo, digno disso. Ele fez a temporada de melhor jogador do mundo, não conquistou o troféu, mas muita gente o apontou como melhor do mundo, foi o melhor daquela Champions, e infelizmente o Coutinho tomou essa decisão errada na carreira de ir para o Barcelona da maneira que foi. Acredito que se ele fica mais um pouco no Liverpool, encerra seu ciclo da melhor forma e vai para o Barcelona, por exemplo, na próxima temporada ou daqui a 2 temporadas, ele iria um jogador mais maduro, mais preparado, mais apto a uma troca de equipe como ele trocou. E o Coutinho é um jogador novo, acho que ele pode dar certo no futebol ainda. Não estou dizendo que ele deu errado, mas estou dizendo que ele poderia ter sido maior do que ele foi. Acho que continua sendo uma das maiores referências da seleção brasileira. Na minha opinião, depois do Neymar, a maior referência. É um craque da bola. E vamos torcer para que no Bayern ele consiga assumir esse papel. É o camisa 10 do Bayern, assumiu a 10 depois que o Robin anunciou a aposentadoria. Mas nem sei se vai ser aposentadoria, daqui a pouco ele pinta no fogão aí. Alô, galera do Botafogo, aquele abraço. Então, torço muito pelo Coutinho, por ser muito fã, por ter visto crescer, por ter visto surgir no futebol, e acredito que ele vai dar a volta por cima, sim. Eu acho que o principal, né, dessa passagem dele pelo Barcelona foi nisso, porque eu acho que quando você sai mal de um clube, você vai para outro já daquele jeito, eu acho que foi uma tremenda burrice ele abandonar o Liverpool no meio da temporada e ir para o Barcelona, sendo que no Barcelona ele só vai poder disputar a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol, porque ele já tinha disputado a Champions pelo Liverpool. Então acho que foi uma tremenda falta de planejamento de carreira, né, do Coutinho, que poderia ter ido no final da temporada para o Barcelona. Foi na época da Copa do Mundo, né, no ano que teve a Copa do Mundo, ele poderia muito bem ter ido naquela época, mas não, ele forçou uma saída antes, chegou precipitadamente no Barcelona, chegou lesionado, não jogou os primeiros jogos, primeiro mês, e só jogou Copa do Rei e Campeonato Espanhol. Então acho que ele deixou de poder ganhar o que poderia ganhar com o Liverpool e acabou se precipitando indo para o Barcelona. Eu acho que poderia até ter sido realmente o melhor local para ele ir, só que eu acho que foi muito ruim o jeito com que ele saiu, o jeito que ele chegou ao Barcelona. Acho que não teve planejamento, e isso refletiu muito no desempenho dele, né? E agora... Foi precipitado. Foi muito precipitado. E agora a gente vai pedalar pelo mundo, porque a gente vai falar de Robinho e Real Madrid, na época que ele saiu do Santos para o Real. Nesse período, ele foi contratado por 25 milhões de euros em julho de 2005, né, quando ele saiu do Santos, assinando um contrato de 5 anos. Ele fez 137 jogos e marcou 35 gols, fazendo uma média de 0,26 gols, né, por jogo. Ele ficou 3 anos no clube madrilenho e foi vendido ao Manchester City no meio de 2008. Foi até uma boa passagem, mas em relação à expectativa que foi posta em cima dele, ele acabou deixando a desejar. É aquela mesma coisa que, por exemplo, se o Neymar chega no Barcelona e não vai bem, a gente já está dizendo que foi uma contratação que deu errado, né? Então muita gente teve essa visão do Robinho no Real Madrid, de que ele poderia ter sido vingado como o Ronaldo, então, por exemplo, como mais tarde vingaria o Neymar do Barcelona, só que ele acabou sendo um jogador apenas nota 6, nota 7, né, Marcelo? Então, o caso do Robinho é um caso bem peculiar. Ele poderia ter sido muito maior do que ele foi. E, dadas as proporções, ele teve esse amparo. O Robinho chegou do Real Madrid para jogar num time galáctico, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, onde tinha brasileiros para que ele se sentisse à vontade naquele clima. Chegou assumindo a camisa 10, que anteriormente era do Figo, que era um ídolo do Real Madrid, já saiu do Real Madrid com um status muito bom. E o Robinho chegava nessa transição para ele ser esse cara. Já era um jogador que constantemente estava na seleção brasileira, não era um titular absoluto, mas era um jogador que jogava muito pela seleção, tinha uma constância enorme com a camisa amarela, sendo convocado pelo Parreira na época. Era um jogador que já sonhava com a Copa do Mundo quando chegou no Real Madrid, Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e chegou como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Tinha sido campeão com o Santos do Campeonato Brasileiro 2 vezes, uma sendo extremamente protagonista. Então o Robinho ele é um jogador que ele mesmo dizia que estava indo para a Europa para ser o melhor do mundo. Eu não acho ruim o jogador dizer isso, mas eu acho ruim o jogador dizer isso e não se garantir que um dia vai chegar a esse objetivo.
sabe? Porque se você parar para ver o Neymar é um jogador que, para mim, ao meu ver, já superou o Robinho há muito tempo. E ele diz que quer ser o melhor do mundo, ele não diz que vai ser o melhor do mundo, entendeu? Porque no futebol acontecem muitas coisas. Quando você diz uma coisa dessa, você fica fadado ao sucesso e fadado ao fracasso também. E o Robinho fracassou nessa missão. Não digo que ele fracassou como jogador. O Robinho teve altos e baixos na Europa. Acredito que mais baixos do que altos, porque logo depois ele foi para o City, onde era um time que ele seria o dono do time, era o time que estava começando a fazer grandes investimentos, a jogar junto com o Elano também, na época, com o jogo, brasileiros. E o Robinho dizia, quando chegou no City, que estava no mesmo nível que o Cristiano Ronaldo, que foi o melhor do mundo naquele ano. Depois foi para o Milan e não conseguiu obter o mesmo sucesso, voltou para o Santos para disputar a Copa do Mundo de 2010 por empréstimo, jogou muita bola no Santos, porque o nível do futebol brasileiro, como sabemos, é muito diferente. Então, acho que o Robinho é um jogador que é o famoso quase. O Robinho, ele quase foi o que a gente achou que ele seria. Ele não foi ruim, não foi abaixo, e concordo com você quando diz que ele é um nota 6, 7, porque ele não é abaixo disso, mas também não é acima disso. E acredito que o 7 seja muito para ele, embora tenha sido o número que ele usou muitas vezes na carreira. Eu daria um 6 para o Robinho, beirando um 7 ali, mas ele poderia com certeza ter sido um 9 ou 10 se tivesse se concentrado mais, tivesse tomado decisão melhor para a carreira dele. Acredito que a ida para o City foi muito equivocada. Acredito que no Real Madrid o estrelismo subiu muito a cabeça dele, apesar do ótimo futebol que desempenhava. Eu me decepciono quando vejo as jogadas do Robinho no Santos hoje, porque acredito que ele poderia ter sido muito melhor, até no início do Real Madrid, na sua volta para o Santos em 2010, os clubes em que ele jogou muita bola. Mas, infelizmente, o Robinho não aconteceu no Real Madrid. Ele vai ser o eterno quase, né? Então, agora chegando ao último nome do nosso programa de hoje, também vem lá da Espanha, mais do lado da Catalunha. Ele se chama Zlatan Ibrahimovic. Ele foi contratado por 45 milhões de euros numa troca que envolveu o Eto'o e o Rebe, eu não sei como é que fala esse nome, que saíram do Barcelona para a Inter de Milão em julho de 2009. E ele ficou apenas um ano no clube catalão. Ele foi contratado como uma grande estrela e fez apenas 22 gols em 46 partidas, uma média de 0,47 gols. Ele acabou não sendo tudo isso que esperavam que ele fosse. Ele depositou muito isso na conta do Guardiola, que, segundo ele, a tática do time do Guardiola acabava não correspondendo com aquilo que ele imaginava ser o melhor para o futebol dele. E anos depois ele acabou classificando o Guardiola como o treinador mais imaturo com quem ele trabalhou, por simplesmente ele ter chegado para falar com o Guardiola sobre essa parte tática e tal. E segundo ele, o Guardiola falou ok, né? Disse que respeitava a decisão dele, mas que depois acabou jogando ele no banco, não deu satisfação. E acabou no final da temporada, né, de 2010, ele acabou indo para o Milan por empréstimo e posteriormente ele foi comprado por 24 milhões de euros, ou seja, uma desvalorização de 20 milhões de euros em um pequeno espaço de tempo. E o engraçado que eu lembro dessa época do Ibrahimovic, que ele disse que ia sair da Inter de Milão para ganhar uma Champions, né? E aí, no ano seguinte, quando ele estava no Barcelona, a Inter de Milão foi a campeã da Champions, eliminou o Barcelona. O Ibra saiu do Barcelona no final daquela temporada e na temporada 2010-2011 o Barcelona foi o campeão da Champions. Então, Ibrahimovic no Barcelona pode não ter sido uma das piores contratações em questões técnicas, mas acho que naquela expectativa e realidade, né, do que poderia ter sido, realmente Ibrahimovic entrou nessa lista de hoje que a gente fez. Então, o problema do Ibrahimovic é puro egocentrismo. E quando você junta um cara egocêntrico com outro cara egocêntrico, que é o Pep Guardiola, fica difícil de lidar. As coisas não se encaixam. E se você parar para ver, o Ibrahimovic fez uma decisão certa para a carreira dele. Ele estava indo para um clube em que um centroavante sonha em jogar, porque ele tinha o Messi, que tinha acabado de ser o melhor do mundo, e era um dos melhores assistentes do mundo para servir ele, para fazer os gols. Ele tinha o Henry, onde todo mundo criava uma expectativa muito grande daquela trinca, né? Messi, Henry, Ibrahimovic no ataque, com Xavi e Iniesta no meio, o Busquets ali também completando a trinca de meio campo, aquele 4-3-3 poderoso, né? Em que todo mundo desenhava na sua cabeça, escalando, os jornalistas quebravam a cabeça para escalar o time também, e acabou não acontecendo, mas tinha tudo para ser um excelente time. Você imagina um time que tem nas duas pontas Messi e Thierry Henry com o Ibrahimovic centroavante, que já era um dos principais do mundo à época. Já era um craque. Ibrahimovic foi para o Barcelona como uma realidade. E acaba sendo diferente do caso do Robinho, que a gente acabou de citar, que foi como uma promessa ainda. Ibrahimovic chegou
no Barcelona como uma realidade. E era um jogador formado, com passagem marcante por Ajax, por Juventus, pela própria Inter de Milão. E quem está ganhando com tudo isso foi a Inter, que recebeu o Eto'o, que se tornou um dos pilares do time da Inter de Milão. E o Eto'o que tinha problemas, né, com o Guardiola. É muito complicado analisar por um contexto geral, porque, como você disse, em questão técnica, o Abramovich rendeu, marcou gols, mas eu acho que o extracampo também influencia muito no futebol, ainda mais em clubes que tem todos os holofotes, sabe? É complicado. Eu acho que por essa série de fatores, o Abramovich não deu certo no Barcelona. E é até um caso curioso, que é o primeiro dessa lista em que talvez o egocentrismo por parte do jogador atrapalhou ele na passagem pelo clube. Não foi questão técnica, não foi questão tática, não foi algo burocrático com a diretoria. Então, mais uma vez, um caso peculiar para a nossa lista. Uma pena que não deu certo. Seria excepcional ver os três jogando no altíssimo nível. Complicado mesmo, Marcelo. Esses foram os 8 nomes que a gente lembrou hoje, né, aqui no nosso programa. Se você lembrar de mais algum caso que você se recorde, você comenta lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente quer ouvir a participação de vocês. Se vocês acham que esses 8 nomes realmente foram contratações que não deram certo, vocês comentam lá. É isso aí, galera. Estamos, infelizmente, chegando na reta final do nosso programa. E por isso, gostaria de pedir que não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @boleirando_real. Estamos no YouTube, Spotify e no Facebook com o nome de Boleirando. Então siga a gente, se inscreva no canal e não deixe de comentar o que você achou sobre o episódio de hoje. Também fica a recomendação para que conheçam o Pastel Foot House, do meu amigo Henrico Vidal. É um conceito bem legal, onde culinária e futebol se misturam. Funciona de segunda a domingo, das 19 às meia-noite, e é uma ótima pedida para esse período de quarentena. Sigam no Instagram, @Pastel Foot House. Tamo junto, galera. Até a próxima. Exatamente, Marcelo. Chegamos ao apito final do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram e a todos que nos passaram um feedback muito maneiro dos nossos últimos episódios. Também gostaria de deixar um agradecimento especial ao meu parceiro Vitor Dávila, dono do canal do Dávila, e que também está no Spotify com seu programa Vida de Rádio e Vida na Pista, e que, além de ser um ouvinte nosso, também nos divulgou lá no programa dele. Apito final no Boleirando de hoje. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso programa. E toda quinta-feira teremos um novo episódio. Muito obrigado a todos e até a próxima.